Olá, boa noite. Estamos eu, Dr. Sérgio Cabral e doutora Rebeca Spinelli, começando mais uma live. Hoje trataremos de um assunto bem interessante que se chama endometriose. Esperamos comentar algo aqui, responder algumas perguntas que as nossas pacientes e também as nossas seguidoras formularam para a gente. E a gente vai tentar aqui esclarecer algumas delas, o máximo possível, que venha a ser útil a todos vocês que estão nos honrando agora, nesta quinta-feira à noite. Foi uma presença de vocês assistindo a nossa live, ok? Então não vamos perder mais tempo e vamos começar a responder essas perguntas. Tomara que vocês gostem dessas perguntas. Faremos a live no formato que fizemos anteriormente, as lives anteriores, né? Com perguntas e respostas. Eu faço perguntas, Sérgio responde e vice-versa. E ao final, vamos reservar um tempinho para perguntas que chegarem pelo Instagram, tá certo? Então, quem tiver perguntas, pode ir mandando, que a nossa produção vai captar essas perguntas para que respondamos ao final. Muito bem, vi essas perguntas, hein? A hora é agora, vamos tirar as dúvidas, tá bom? Se você não tem endometriose, mas conhece alguém que tem endometriose, já chama para assistir essa live, tá legal? Porque endometriose é algo que realmente preocupa muita gente no dia a dia, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso à informação e todo mundo já sabe o que é ou já ouviu falar em endometriose. Então chama alguém que você saiba que tem esse problema, que sofre todo mês com esse probleminha, tá bom? Essa live vai estar disponível por 24 horas aqui no Instagram, depois vai ficar liberada no IGTV e no nosso canal do YouTube, que é o Cabral e Spinelli. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, o momento é esse, tá legal? Então vamos começar sem mais delongas. Sérgio, o que é endometriose? Olha, logo a primeira pergunta aí. Endometriose é uma das doenças mais frequentes hoje na ginecologia. Ou seja, é uma doença hoje que é caracterizada pela a saída de implantes do endométrio, ou seja, da parte interior do útero. Esses implantes eles saem e vão se localizar em lugares fora do útero e vão provocar inflamação, vão provocar dor e a infertilidade. A endometriose atinge em torno de até 15% das mulheres em idade fértil. Aquelas mulheres entre 15 e 49 anos de idade. Então, muito, né? É muito. Inclusive, é uma das doenças mais enigmáticas, porque hoje a gente está tentando ainda, até hoje, compreender como funciona a endometriose e qual o melhor tratamento para a endometriose. Ninguém tem o tratamento ideal para a endometriose, mas há cada vez mais a criação de protocolos, a elaboração de estudos, visando exatamente isso, a gente chegar ao mais próximo possível do diagnóstico perfeito, o diagnóstico precoce e o tratamento mais eficaz para a mulher que tem endometriose. Se a gente parar para pensar que a cada 100 mulheres, 15 em idade fértil tem endometriose... É uma coisa muito importante. É um universo muito grande, né? Na medicina, a gente considera que 1% já é muita gente. Imagine 15% das mulheres em idade reprodutiva sofrerem de uma doença crônica. Isso é muito sério. Então, um apelo que nós, enquanto ginecologistas, fazemos é que, se você tem a desconfiança que possa ter endometriose, a depender do que vamos falar aqui ao longo dessa live, vá ao seu ginecologista, converse com o ginecologista. Não fique somente em Dr. Google, tá certo? Hoje em dia a gente tem muita informação boa no Google, sim. Está ao alcance das nossas mãos a informação hoje em dia, porém, quem não é da área médica, o leigo na área médica, não tem a capacidade de discernir realmente o que é válido e o que não é válido, Perfeito. o que deve ser seguido, o que não Perfeito. deve ser seguido, tá? Até entre nós médicos existe muita divergência em relação ao tratamento de endometriose. Então, se você vai na página do Dr. Fulano, que orienta a falar isso, Dr. Ciclano orienta o oposto. Isso. Então, como é que você que tem a endometriose vai ficar nessa história? É. Suspeitou, vai para o teu ginecologista de confiança, tá certo?
e aí sim segue o tratamento que ele implantar para você. Para vocês terem uma ideia, existem sites médicos sobre endometriose e nem todos eles são confiáveis. Ou seja, nem todos eles têm evidência científica de qualidade que vai informar você. Imagine você recorrer a algo que seja leigo, algo que não seja embasado em evidências científicas, em estudos científicos. Então, o seu diagnóstico, o seu tratamento podem sair comprometidos. Procure sempre o seu ginecologista, a sua ginecologista, e esclareça com ele, com ela, as suas dúvidas em relação à endometriose. Até porque quanto mais cedo obtiver o diagnóstico e começar o tratamento, melhor para a tua qualidade de vida enquanto pessoa com endometriose, né? Quanto mais demora o tratamento, pior para a qualidade de vida da pessoa. Doutora Rebeca, o que causa a endometriose? Veja, hoje ainda não se tem uma definição concreta, categórica, de que a endometriose é causada por tal fator. Existem algumas teorias, a que a gente mais utiliza, aqui tem mais evidência de que seja verdadeira, é a teoria da menstruação retrógrada. O que seria isso? Na menstruação habitual, o endométrio, que é a camada interna do útero, aquela parte que descama e sai pela vagina e se acomoda no absorvente, o endométrio desce e descama e no outro mês acontece o mesmo ciclo. Na teoria da menstruação retrógrada, que é o que tenta justificar a endometriose, existe essa suspeita de que esse endométrio, parte dele sai pela vagina, mas outra parte em menor quantidade sobe, reflui. É como um refluxo do endométrio que sobe pelas trompas e a partir daí ganha a cavidade abdominal. A cavidade abdominal é fechada, então esse endométrio vai ficar circulando no líquido peritoneal e pode se implantar em ovário, em ligamentos, em vários órgãos, intestino, bexiga, na parede do útero, fígado, até na pleura ele pode conseguir chegar. Então, a teoria mais aceita hoje é esta, né? Sabe-se que existe uma questão inflamatória nesse endométrio, não é um endométrio saudável, natural, que existe em todo mundo. Isso, inclusive, vem a responder porque aquelas pacientes, né, que não têm endometriose, mas vão fazer uma ultrassonografia e lá verificam a quantidade de sangue na cavidade pélvica, né? Ou seja, refluiu a menstruação pelas trompas, caiu um pouco na cavidade pélvica, mas não houve implante desses focos de endometriose. Não houve crescimento de endometriose. Essas pacientes não têm endometriose. Como essa teoria poderia explicar o aparecimento de endometriose? Pelo fato do endométrio, ou seja, a parte interna do útero das pacientes com endometriose, ser diferente. Ou seja, ter problemas imunológicos, alterações imunológicas, alterações inflamatórias, uma maior expressão de uma enzima chamada aromatase, ou seja, é um endométrio atípico. Especial, e se comporta dessa forma nessas pacientes. Então, isso explicaria por que algumas pacientes têm um refluxo e desencadeiam endometriose, o refluxo da menstruação através das trompas e desencadeiam endometriose, e outras têm esse refluxo também da menstruação através das trompas, atinge a cavidade pélvica e não desenvolve endometriose. É uma explicação interessante e que muita gente me pergunta a esse respeito. Existe até uma suspeita, uma teoria, uma hipótese de que haja uma questão imunitária, né? E de que esse endométrio tem alguma alteração imunológica. Sim. É aquela questão envolvido aí na endometriose hoje. A endometriose é algo mais complexo, é envolvido aí a fatores angiogênicos, fatores inflamatórios,
fatores imunológicos, ou seja, fatores epigenéticos e genéticos, ou seja, diversos fatores que agem em conjunto determinando o aparecimento dessa doença. Então, é algo bem mais complexo e cada vez mais aparecem informações novas e que devem ser acrescidas, né, acrescentadas ao nosso cabedal de diagnóstico e tratamento a respeito desta doença. E o fato de você ter falado agora, né, que tem fatores genéticos envolvidos, é bem comum esse relato em consultório, né? A gente vê isso no dia a dia. Sim. Ai, minhas tias têm muita cólica, minhas primas têm muita cólica, minha mãe tirou o útero porque tinha muita cólica menstrual. Eu tenho uma paciente que as duas irmãs e a mãe tiraram os 2 ovários porque foram para a cirurgia por cisto ovariano. E aí, quando abriu, estavam os 2 ovários bem comprometidos. Tiraram os 2 ovários e o colega falou: já que eu vou tirar o ovário, para que esse útero? Tira esse útero antes dos 30 anos. Então, assim, é uma doença que tem esse componente genético, sim, tá? Mas tem que lembrar que o epigenético é tão importante ou mais. É mais, hoje eu diria que é mais. Porque a epigenética é responsável por um percentual muito maior do que a genética em toda e qualquer doença que se manifeste hoje no nosso corpo e que tem o cunho inflamatório. Por quê? Se eu tenho uma vida absolutamente saudável, só como alimentos vivos, por exemplo, só como comidas super saudáveis, tenho uma rotina de exercício físico bem legal, medito, enfim, tenho uma vida maravilhosa, e a minha irmã gêmea vive à base de fast food, sedentária, estressada, depressiva, a gente não tem como ter a mesma atuação epigenética no nosso corpo. Né? Explicando, gente, epigenética é a forma com que nossos genes vão se comportar, vão se expressar durante a nossa vida. Vão ligar ou desligar. Ligar ou desligar é fatores importantes para a nossa vida. Então, dessa forma, eles podem ser tratados. É diferente da genética. Uma vez você tendo uma alteração genética, você não consegue tratar, você não pode deixar de ter aquela alteração genética. Mas quando você tem uma alteração epigenética, você consegue tratar e consegue controlar. É bem diferente, tá? Então, essa é a grande diferença. Hoje, a endometriose é uma doença considerada epigenética. Então, ela tem tratamento, ela pode melhorar, ela pode ser controlada, tá certo? Então, não quer dizer que seja um estigma genético, ou seja, se alguém da tua família teve do jeito que teve endometriose e o desfecho que teve, que você também vai ter. Não, de forma alguma. Então, é necessário hoje uma compreensão cada vez maior, um diagnóstico, inclusive, do médico precocemente. Precoce e preciso, porque hoje né? um grande problema de diagnosticar hoje a endometriose, né, Rebeca, é o fato da endometriose ser diagnosticada muito tardiamente. A média é em torno de 7 a 10 anos para você diagnosticar a endometriose, desde o momento em que a paciente começou a primeira dor. Então, se perdeu muito tempo em relação a isso, se perde muito tempo ainda. Então, convém todos os médicos, cada vez mais, identificar os fatores clínicos, os fatores laboratoriais, mas principalmente clínicos, que indiquem um diagnóstico, ou que indiquem uma endometriose, e diagnosticar o mais rapidamente possível e tratar o mais rapidamente possível. E hoje, um grande problema para piorar essa nossa epigenética, né, eu diria que o mais importante são os xenoestrogênios, né, que tem o bisfenol, os parabenos, que hoje em dia a gente vive rodeado de plásticos, de cosméticos, de várias substâncias químicas que, quando estão em contato com o nosso corpo, elas agem como hormônios. Né? Elas enganam o nosso corpo, elas se acoplam a receptores de hormônios e agem como se fossem hormônios. Então, o nosso corpo entende que ali tem hormônio. Então, é por isso que, por exemplo, o hábito de tomar cafezinho em copo plástico é terrível. Fazer gelo em caçambas de plástico. Que tem bisfenol, né? Que o gelo e a temperatura liberam bisfenol, né? Tanto o calor quanto o frio liberam o principal que a gente conhece, que é o bisfenol. Bisfenol A, que leva à endometriose, pode estar associado hoje à piora da endometriose, e até mesmo alguns estudos mostram, né, desencadeamento de focos de endometriose. Isso é importante mesmo. E assim, a gente está falando de endometriose porque é o motivo da nossa live.
mas toda e qualquer doença inflamatória, ou seja, a maioria das doenças que existem no nosso universo hoje em dia, tem esse componente xenoestrógeno como um fator importante, tanto de desencadear como de manter ou agravar o quadro, qualquer que seja ele, tá? Então, digamos que a pessoa só use o vidrosilicone, mas o hidratante que utiliza, a maquiagem que utiliza, o shampoo, condicionador, os produtos para pele, protetor solar, geralmente eles contêm parabenos. Então, assim, hoje está difícil a gente fugir dos xenoestrogênios e a gente tem que tentar ir contornando, né? O máximo que puder, a gente vai contornando a presença deles em nossa vida. Claro, tudo é a dose, né? Também tem a dose, tem a questão da quantidade. Então, vamos lá. Como posso saber se eu tenho endometriose? Bem, a endometriose, logicamente, ela é motivada, a paciente que tem endometriose, ela é motivada muitas vezes a ir ao médico pela dor. Ela sente imensa dor quando menstrua e procura o médico. Ou tem uma dor constante fora da menstruação que procura o médico também, ou a própria infertilidade, não consegue engravidar. Então, alguns desses motivos levam a paciente a procurar o médico e tentar esclarecer por que ela tem essa dor imensa e essa dificuldade para engravidar. Então, geralmente, a paciente quando chega, é interessante perguntar se essa paciente possui uma dismenorreia importante, severa. O que é dismenorreia? É uma dor da menstruação, é uma cólica menstrual importante. Hoje temos a escala analógica, a escala analógica de dor, a escala visual analógica de dor, que quando pontuamos acima de 7, nos indica que a dor dessa paciente durante a menstruação é muito severa e é uma dor compatível com uma dor de endometriose. Essa escala, só para deixar mais claro, é aquela que é bem comum da gente ver em consultório médico, né? Que tem um rostinho sorrindo, uma carinha mais tristinha, até fica aquela carinha de desespero, perfeito, né? Que vai de 1 a 10. Inclusive, essa é algo fácil, todo mundo pode realmente utilizar. Mas muitas vezes a paciente tem dificuldade de se expressar o grau de dor que ela sente, né? Ou seja, a severidade da dor que ela sente. Isso é um instrumento útil para ajudar o médico a definir se a dor é tão importante assim ou não. Outro ponto importante são as dores pélvicas crônicas, aquelas dores acíclicas, aquelas dores que não estão relacionadas com o período menstrual. Não aparecem antes, nem durante, nem depois. Não tem relação com o período menstrual. São as dores acíclicas, é muito importante. As pacientes que apresentam alterações intestinais durante o período menstrual. Por exemplo, aquelas pacientes que apresentam dor ao defecar durante a menstruação ou apresentam sangue nas fezes durante a menstruação, as pacientes que apresentam dor ao urinar ou hematúria, que é a urina sanguinolenta, ou seja, sangue na urina no período da menstruação. Ou seja, paciente junta-se isso, esses sintomas dolorosos, esses sintomas altamente incapacitantes, com a dificuldade para engravidar, ou seja, a mulher tenta mais um ano e meio e não consegue, sugere fortemente uma clínica de endometriose. Além disso, o médico ele deve examinar a sua paciente. Ele deve tocar, ele deve fazer um toque vaginal, à procura, por exemplo, de nodulações que possam ser identificadas no fundo de saco da vagina, ou seja, profundamente na vagina, e que podem indicar implantes, podem indicar inflamações na região pélvica, ou seja, implantes em ligamentos chamados ligamentos uterossacros, até mesmo tentar palpar tumorações nos anexos, onde ficam os ovários, onde se localizam endometriomas. Tentar identificar nodulações na própria vagina. Tudo isso pode indicar implantes de endometriose e servir para o diagnóstico. Uma vez o médico identificando essas nodulações vaginais, essa dor imensa, um útero retrovertido, ou seja, um colo bastante anteriorizado, e o útero retrovertido, juntamente com a dor, juntamente com a dificuldade para engravidar, fala a favor da endometriose. Isso não quer dizer que um útero retrovertido, sem dor, sem dificuldade para engravidar, seja algo compatível com a endometriose. Nada disso. Mas um útero retrovertido associado a muita dor, dor menstrual, dor pélvica crônica, dificuldade para engravidar, dor na relação sexual, uma dispareunia, que a gente chama, né, dor
uma penetração profunda, que impede muitas vezes o ato sexual dessas pacientes, tudo isso fala a favor que a paciente tenha endometriose. E aí, diante de uma clínica dessa, diante desses sinais e sintomas, lançamos mão de exames de imagem. Por exemplo, o que nós utilizamos mais são a ultrassonografia com preparo intestinal e a ressonância nuclear magnética. A ultrassonografia com preparo intestinal e a ressonância nuclear magnética possuem uma acurácia semelhante para diagnosticar implantes de endometriose. A ressonância nuclear magnética, ela tem uma vantagem até de você verificar como se espalha esses implantes de endometriose e o acometimento desses implantes em outros órgãos, como está o acometimento de outros órgãos pelos implantes de endometriose e assim tratar o diagnóstico e futuramente até um planejamento cirúrgico para essa paciente. Então, chama atenção para as pacientes virgens. Quando as pacientes virgens elas são diagnosticadas, melhor diagnosticadas com ressonância nuclear magnética, isso é importante, né? Há uma dificuldade grande, por exemplo, de você obter uma acurácia interessante com a ultrassonografia pélvica ginecológica. Então, ou a paciente realiza uma ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal ou a ressonância nuclear magnética. Para, por exemplo, as adolescentes virgens, aquelas que não têm atividade sexual ainda, é interessante que façam a ressonância nuclear magnética, ok? Certo. Muito bem. Esse aqui, como tratar a endometriose? Como tratar a endometriose, doutora Rebeca? A endometriose, assim como toda e qualquer doença inflamatória, eu sempre bato nesse ponto de que toda doença inflamatória tem que ter esse olhar, né, mais global. Então, esse tratamento da endometriose não é uma pílulazinha mágica que você vai tomar e vai ficar maravilhosa. Infelizmente. Seria ótimo se fosse simples assim, mas não é. Perpassa por toda uma mudança de estilo de vida. Sensacional. Né? Esse trabalho tem que ser em equipe. Não é o médico que vai tratar a paciente. A paciente tem que tomar ciência da sua importância no tratamento, né? Da sua postura ativa nesse tratamento. Tem que conscientizar em relação à alimentação. É inconcebível pensar em tratar a endometriose e não modificar hábitos alimentares, tá? Essa paciente vai precisar realmente utilizar alimentos mais saudáveis, mais naturais, e aí entra a orientação nutricional, tá certo? Uma alimentação funcional, pobre em FODMAPs, que são alimentos que deixam a barriga mais inchada, porque eles puxam mais água para o interior do intestino, e aí fermentam mais. Então, uma alimentação mais saudável, mais voltada para a alimentação funcional. Livrar-se de glúten, né? Há estudos mostrando hoje que Leite o glúten, de né? vaca, Leite, ou caseína, seja, alimentos que sim. inflamam, né? Inflamam e pioram o estresse oxidativo. Industrializada, sem comentários. Pelo amor de Deus. Né? Então, assim... Até recentemente se achava que a dieta não interferia de forma alguma na endometriose. E hoje há estudos suficientes mostrando exatamente isso. Pois é. Graças a Deus, né? Como o doutor Laí Ribeiro fala, né? A evolução acontece à medida dos funerais. As pessoas, uma geração vai passando e outra vai chegando e novos pensamentos vão surgindo e sendo sedimentados. Então, a atividade física não é importante, é imprescindível. Imprescindível. A atividade física, além da liberação de endorfinas que ela promove, ela tem a questão do combate aos radicais livres no nosso corpo, e toda doença inflamatória precisa de um combate a esses radicais livres. A suplementação, os suplementos antioxidantes que são prescritos são fundamentais. A gente tem uma gama enorme de antioxidantes, né? A curcumina, pinospinaster, careto tormentosa, que é a unha de gato, que muita gente usa assim, de forma empírica, para cólica menstrual. Resveratrol, tem né? Um fundamento, sim. A N-acetilcisteína, o ácido alfa-lipoico. Bromelina. Inclusive, chama a atenção, né, Rebeca, para a N-acetilcisteína, o ácido alfa-lipoico e a bromelina, que os primeiros trabalhos mostrando que são efetivos no combate à dor e nos focos de endometriose, esses antioxidantes, foram feitos aqui no Brasil, pelo professor Hugo Maia Filho.
e foram, inclusive, retestados na Europa por um grande estudo, um ensaio clínico multicêntrico, né? Ou seja, um estudo multicêntrico lá na Europa, o estudo LEAP, né? O LEAP Study, ele identificou exatamente isso, que a N-acetilcisteína, inclusive mais conhecido por nós ginecologistas por diminuir a resistência do citrato de clomifeno, né? Quando você faz uma indução da ovulação, quando você usa com a N-acetilcisteína associada ao citrato de clomifeno, você melhora a indução daquela paciente que é resistente à indução com citrato de clomifeno apenas. E é conhecido como mucolítico também, e é um potente agente antioxidante. Juntamente com outro potente agente antioxidante, que é o caso, o ácido alfa-lipóico associado à bromelina, eles têm uma capacidade muito grande de diminuir significativamente a dor das pacientes com endometriose e ajudar bastante no tratamento, ou seja, estabilizando esses focos de endometriose. Estudo europeu, valorizando aquilo que é investigado aqui no Brasil. Veja que coisa interessante. Ele, inclusive, vai potencializar a ação dos hormônios que vão ser utilizados posteriormente vamos falar para sobre tratar a endometriose. Mas antes de falar de hormônio, é interessante também lembrar que a modulação do estresse e a qualidade do sono não podem ser ignorados no tratamento da endometriose. A gente não pode deixar de pensar num sono de qualidade, na modulação do estresse. Então, por isso que o tratamento da endometriose termina sendo multidisciplinar. Eu vou precisar de uma terapia, eu vou precisar de um educador físico, eu vou precisar de um nutricionista, eu vou precisar de um médico. Então, assim, esse conjunto de profissionais, esse conjunto de ações vão ajudar que a paciente tenha um tratamento potencializado com os hormônios que nós vamos utilizar. Então, vamos resumir aqui. Então, o tratamento para endometriose, o que consiste? Mudança do estilo de vida. Então, primeiro vem reeducação alimentar, ou seja, nutrição adequada, atividade física. O que mais? Sono, dormir bem. Que mais? Dormir bem não é deitar e dormir, tá? É você acordar recobrado. Isso. Se você é daqueles, eu durmo super bem, deito e durmo. E como é que você acorda? Você acorda bem? Você acorda disposto ou você acorda arrastando o lençol? Se você não acorda bem, é porque você não dorme bem. Você não tem um sono bom, adequado. Você possivelmente não aprofunda legal no sono. Não tem as fases todas do sono. Não tem um sono REM adequado. Isso. Tá? Então, não é só deitou ou dormiu. É como é que você acorda, tá? E aí também entra a melatonina nesse tratamento, né? Tratamento medicamentoso também é importante, ou seja, hormônios, e a gente vai dar um toque sobre isso, acho que vão perguntar sobre isso também. Hormônios, sim, participam do tratamento, drogas hormonais, na realidade, o tratamento também. Antioxidantes, hoje, mais modernamente utilizados no tratamento da endometriose também. Livrar-se de vícios, claro, sem álcool, sem fumar, isso é importantíssimo também. E, claro, em alguns casos, a cirurgia. Então, não se nega nada, ou seja, você vê que são vários pontos que devem ser utilizados ao mesmo tempo. Não há uma pílula mágica, como a Rebeca falou, não há uma pílula mágica que vá tratar essa importante doença hoje. Ou seja, o tratamento é um tratamento multiprofissional, multidisciplinar, é um tratamento multi-atitude, várias condutas devem ser tomadas, visando exatamente tratar essa importante doença, a enigmática doença ainda hoje. Uma coisa que me perguntam muito no consultório, né? Doutora, por que está essa febre de endometriose hoje em dia? Hoje em dia todo mundo tem endometriose, é porque diagnostica mais, é porque tudo agora é endometriose, como é isso? Veja, você não tem como imaginar que o nosso organismo vai responder hoje a um estilo de vida totalmente industrializado que nós temos, que esse mesmo organismo responderia se morasse numa roça, ou como se vivia há 50 anos, há 100 anos, há 150 anos. Então, é de se esperar que as doenças inflamatórias cresçam assustadoramente como estão acontecendo, né? Porque hoje nossa qualidade de vida está caindo cada vez mais. Cada vez mais nós temos menos qualidade de vida, apesar de tanta tecnologia, tanta
evolução tecnológica que a gente tem, né? E agora... Uma pergunta importante, interessante aqui, né? Você vai perguntar para mim isso daqui? Isso. Os anticoncepcionais orais realmente tratam a endometriose? Já que a gente falou de hormônio, né? Eles realmente tratam a endometriose? Olha, veja só, os anticoncepcionais hoje, sejam aqueles anticoncepcionais que possuem estrogênio mais progestogênio, ou os anticoncepcionais apenas de progestogênio, ainda são utilizados bastante utilizados no tratamento da endometriose. Hoje são ainda hoje, uma das armas terapêuticas para o tratamento da endometriose. Sem dúvida, a paciente que tem endometriose, muita dor, e quando utiliza anticoncepcional, grande parte dessas pacientes, elas diminuem realmente a dor, melhoram o seu padrão de vida, isso é inquestionável. Tá? Mas devemos levar em consideração também que os anticoncepcionais, eles podem ter seus riscos e podem ter seus benefícios. Então, você vai pesar os riscos e vai pesar os benefícios e vai, logicamente, usar ou não os anticoncepcionais. Devemos fazer algumas considerações a respeito dos anticoncepcionais, sejam eles anticoncepcionais orais, sejam eles injetáveis. Eu estou falando em relação aos hormonais, os anticoncepcionais hormonais, utilizados hoje no tratamento da endometriose. Sejam eles anticoncepcionais orais, injetáveis, adesivos, anéis vaginais, DIU hormonal, todos eles têm a sua ação sobre a endometriose. Parecem diminuir a inflamação provocada pela endometriose e, consequentemente, parecem diminuir a dor trazida pela endometriose. Entretanto, hoje já se sabe, já se levanta esse questionamento, que os anticoncepcionais eles podem mascarar a evolução da endometriose. Isso que eu estou dizendo para vocês. O uso de anticoncepcionais de forma ininterrupta e o anticoncepcional ele deve ser utilizado de forma ininterrupta, ou seja, não pode parar, ou seja, a paciente não pode sangrar. Isso é algo assim importantíssimo para a endometriose. O tratamento é o uso contínuo com o hormônio para impedir que a paciente menstrue. Se menstruar, é sinal que o tratamento não está sendo adequado. Ou seja, os focos podem crescer e progredir. Então, hoje há uma suspeita forte de que muitas mulheres apresentam mascaramento da endometriose. Começam com dor, não sabem que tem endometriose ainda, o médico prescreve o anticoncepcional diminui a dor e, portanto, a paciente não volta mais ao médico ou passa muitos anos utilizando o anticoncepcional, se beneficiando da dor que foi abolida de uma forma temporária pelo anticoncepcional e não se diagnostica, você não consegue diagnosticar a endometriose. Dessa forma, mascara e, consequentemente, quando você vai descobrir a endometriose, ela pode se encontrar em um estágio mais avançado da endometriose. Ou seja, os anticoncepcionais hoje, eles podem realmente mascarar a evolução da endometriose. E chama atenção também para três estudos importantes, 3 revisões sistemáticas Cochrane, ou seja, que tem um grande impacto grande valor para todos nós da comunidade médica, com toda certeza. Então, uma foi realizada em 2000, outra realizada em 2007 e outra revisão Cochrane realizada em 2018. E todas as 3 revisões Cochrane chegaram à conclusão de que ainda hoje não há evidência científica suficiente para mostrar que os anticoncepcionais hormonais, nos casos anticoncepcionais orais, eles possam ser eficazes no tratamento da dor da endometriose, apesar de utilizarmos muito. Mas é importante mostrar essa evidência científica, que é uma evidência científica de peso. É por isso que talvez muitas pacientes que comecem a usar o anticoncepcional se beneficiem durante um certo período e a partir daí, com a progressão da doença, comecem a sangrar, comecem a ter sintomas álgicos, voltar a ter dor que antes não tinham. Então, é algo interessante que deve ser questionado cada vez mais. O que é que falta aí? Talvez falte uma mudança do estilo de vida, talvez falte acrescentar também antioxidantes, a gente não sabe ainda, mas que essas são as evidências científicas em relação aos contraceptivos orais hormonais. E aí é interessante a gente lembrar mais uma vez, né, que já que os anticoncepcionais não tratam a endometriose, então não vale você pegar a orientação da sua vizinha, da sua prima, da sua amiga
Isso é que importante. tinha uma cólica e ficou ótima tomando anticoncepcional X e você adotar para si, realmente marque a sua consulta. Vá ao ginecologista da sua confiança, tá? Na sua cidade, eu falo sua cidade porque aqui tem gente de todo canto, né, assistindo essa live. E faça os seus questionamentos, uma coisa que eu oriento minhas pacientes a fazerem. Quando tiverem uma suspeita, será que eu tenho endometriose? Será que eu tenho SOP? Será que eu devo usar DIU? Anota tudo. Marcou a consulta, pega a tua agenda naquele dia, vai anotando todas as dúvidas. Por quê? Quando chega no consultório médico, acontece um fenômeno mágico. A paciente esquece de tudo. E aí, quando passa pela porta, lembra de tudo. Então, anotem, tá certo? Perguntem ao médico. Não perguntem à vizinha, porque ela vai saber tanto quanto você ou menos, tá? Ok, fazer essa pergunta, pular essa daqui, né, que foi respondida, e vamos, sobre exercício físico e dieta, acho que você já respondeu muito bem, e vamos, eu vou perguntar para você, há tratamento natural para a endometriose sem precisar de hormônios, doutora Rebeca? É complexo responder isso, mas não há. Gostaria muito de falar o contrário. Pois é, todo mundo gostaria Né? de escutar que, né, haveria sim um tratamento exclusivamente natural para a endometriose. O que acontece? Um dia, quem sabe, né? O que acontece é que a pessoa que tem um estilo de vida ideal, perfeito, Sim. maravilhoso, vai ter uma melhor resposta a todo e qualquer tratamento que se implemente, tá? Mas não quer dizer que você comer cúrcuma e tomar muito ômega 3 e resveratrol e tudo isso sozinho, com meditação, com bom sono, com atividade física, alimentação maravilhosa, só isso não vai tratar. Por quê? Porque todos os meses aquele refluxo menstrual vai continuar acontecendo. Então, qual é o objetivo do tratamento com o hormônio? Seja ele o anticoncepcional, que não é realmente a melhor escolha, ou o dienogeste, ou o implante hormonal, que é a gestrinona, ou a gestrinona vaginal, ou o DIU de levonorgestrel, o anel vaginal, enfim. Qual é o objetivo desse tratamento hormonal? É fazer com que a mulher pare de sangrar. Isso. Ela não pode ter ciclos menstruais, ela não pode sangrar mensalmente, senão mensalmente esses focos vão ser alimentados e vão aumentar e vão inflamar e vão causar cada vez mais dor pélvica. E essa dor pélvica, infelizmente, é progressiva, tá? Eu, infelizmente, tenho algumas pacientes que já chegam para mim com a vida incapacitante. Tem paciente minha que... Eu tive uma paciente que não trabalhava, não tinha mais relação sexual com o marido há 7 anos, estava com um psiquiatra, acupunturista, com psicólogo. Que vida, hein? Usando 2 tipos de anticoncepcional, ou seja, aumentando riscos para a sua saúde, e mesmo assim não tinha uma vida, né? Ela dizia que só saía de casa para as terapias que ela vivia. Então, isso não é vida, isso. Tá? Então, realmente tem que olhar com carinho para a endometriose e fazer o tratamento correto, né? A gestrinona, Sérgio vai falar um pouquinho, a gestrinona é uma droga maravilhosa, muito antiga, né, que foi lançada na década de 80 e foi criada para endometriose, só que ela foi feita por via oral, então os efeitos eram potencializados, efeitos colaterais dela. Por quê? Quando a gente toma um remédio pela boca, ele passa pelo fígado para conseguir chegar no sangue. Então, para ele ter aquele nível X no sangue, ele tem que ter um nível, digamos, 2X, 3X, entrando pela boca, para que depois de metabolizar, ele seja efetivo. Era o que havia com a gestrinona. Só que aí hoje, temos por via vaginal, temos o implante hormonal da gestrinona por via subdérmica, né? E aí esses efeitos que tinha quando tomava pela boca cessaram, né? Diminuíram assim absurdamente. Diminuíram muito. Né? A gestrinona é uma ótima ferramenta. Ela tem uma ação maravilhosa nos focos de endometriose. A mulher para de sangrar,
para de menstruar, né, que é a amenorreia, é a ausência do sangramento menstrual. E se ela for feita por implante subdérmico, implante cilástico, que dura 1 ano, ela tem até o efeito contraceptivo. Ação contraceptiva. Né? Então, ela foi mal vista. Quando utilizada por via oral, dava mais efeitos colaterais. E também mas foi hoje chamada de chip da beleza, né? E isso foi péssimo para a gestrinona, que ela tem uma ação incrível terapêutica. Isso. Então, na hora que você associa isso, porque ela diminui massa gorda, aumenta massa magra, então a mulher fica com um corpo melhor. Mas quando você pensa que é só para ficar bonita, gostosona e maravilhosa, você esquece da ação terapêutica que ela tem, que é incrível, tá? Ela retoma a qualidade de vida da mulher que usa gestrinona para endometriose. É imprescindível, né, Rebeca, que haja uma indicação. A gestrinona, eu vou falar aí, tem maravilhosas indicações, boas indicações para a gestrinona, ela tem uma excelente ação. Isso é que importa. A cereja do bolo, os resultados do aumento da massa muscular, a diminuição da celulite, ou seja, a diminuição da massa gorda, ou seja, o corpo que você pediu a Deus, isso é um efeito colateral secundário. O mais importante é você tratar realmente a endometriose, a adenomiose, tratar miomas, a dor pélvica, sem associação com a endometriose, ou seja, diversos pontos que a gestrinona ela pode ser útil, né? Deixa eu pegar esse gancho para a próxima pergunta. Ok. Qual a diferença de você usar anticoncepcional e a gestrinona? Qual é melhor? E entre a gestrinona e o DIU de levonorgestrel, qual a melhor indicação? Quando você fala nos diversos medicamentos, drogas hormonais, que podem ser utilizadas no tratamento da endometriose, aí você lembra que há os anticoncepcionais, ainda hoje, há os anticoncepcionais combinados, estrogênio e progestogênio, há os progestogênios exclusivamente, aquelas pílulas contínuas que contêm apenas progestogênio, há o dienogeste, tem uma ação muito boa nos focos de endometriose, há também o DIU, com levonorgestrel, o DIU hormonal, ele também é utilizado para o tratamento da paciente com endometriose. Mirena, só tem um nome comercial, por isso que eu estou falando, né? É o Mirena, que é muito Brasil, comum, é muito famoso. E aí são utilizados para o tratamento da endometriose. Só que todos eles têm alguns efeitos colaterais, têm os seus benefícios, claro, senão não seriam usados, mas também têm os seus efeitos colaterais. Então, um dos efeitos colaterais que nós sentimos muito com o uso desses anticoncepcionais que são utilizados para o tratamento da endometriose, inclusive o dienogeste, que é uma excelente droga, não tenha dúvida, para o tratamento da endometriose, mas tem seus efeitos colaterais que as pacientes trazem essas queixas para a gente no consultório. E as principais são a diminuição da libido, ocorre uma diminuição da testosterona, uma diminuição da libido importante, comprometendo a sua vida conjugal. Inclusive, a diminuição da testosterona leva a maior irritabilidade da mulher. Muita gente não considera a testosterona importante para a mulher. É importantíssima, é um hormônio importantíssimo para a mulher também. A testosterona ela está associada não só ao aumento da massa muscular, mas está associada também a um humor, um melhor humor para essa mulher. Há uma tendência, em algumas mulheres, em um número parece cada vez mais crescente, de uma tendência a um humor depressivo, ou seja, uma tendência à depressão, quando você inibe demais a testosterona. Isso é muito importante dizer. E uma coisa a comentar aqui é que a gestrinona ela tem um efeito contrário, observado com esses outros contraceptivos hormonais. A gestrinona ela pode aumentar a testosterona livre. E quando você aumenta a testosterona livre, além de você aumentar a massa magra da paciente, ou seja, o músculo da paciente, você parece também aumentar, melhorar o humor. A paciente ela tem mais força, a paciente tem, ou seja, ela consegue ter mais energia, ela consegue ter mais força muscular, ela melhora o humor e melhora a libido. E isso é algo muito bem-vindo hoje em dia. Claro, todas as drogas que nós utilizamos para o tratamento da endometriose têm os seus benefícios, têm seus riscos, têm seus efeitos colaterais.
A gestrinona não é só esse mar de flores. A gestrinona ela pode trazer uma oleosidade da pele, pode levar, por exemplo... Até porque aumenta a testosterona, né? Claro, tudo que aumenta a testosterona pode aumentar a oleosidade da pele, pode provocar acne, pode Queda aumentar... de cabelo, pode, que é o aumentar drama feminino. Isso pode aumentar a oleosidade do couro cabeludo e provocar queda de cabelo. Mas isso em altas doses. Isso se o médico ele não prestar atenção e não tomar providências para prevenir esses efeitos colaterais. E nós temos condições de fazer isso. Então, na grande maioria das vezes, quando a paciente é bem conduzida com a gestrinona, esses efeitos colaterais, eles são, assim, inertes, são inibidos. Eles são neutralizados por uma boa assistência. Por isso que é muito importante o médico se familiarizar com a ação da gestrinona, saber utilizar e saber indicar, primeiramente indicar, e segundo, como conduzir a gestrinona, objetivando realmente um tratamento eficaz, eficiente e eficaz para o tratamento da endometriose. Por isso que também, mais uma vez, é importante, não pega a receita da tua amiga e leva para a farmácia para fazer um igual para você, tá? Porque cada perfil de paciente vai ter a suplementação adequada para que exista a necessidade de combater ou não esses efeitos colaterais. Vamos dar uma corridinha aqui, que existem várias perguntas. Vamos começar a responder as perguntas que o pessoal, agora. Você está assistindo aí agora. Tomara que consigamos responder as suas perguntas. Vamos correr para isso, tá bom? Vamos tentar ser mais objetivo. Ana Lude que perguntou, existe a possibilidade de confundir endometriose e SOP? Podem acontecer juntos? Ana, podem acontecer juntos? Sim. Agora, as características dos cistos ovarianos de ambas é completamente diferente, tá certo? As duas podem ter cistos ovarianos, os endometriomas, que são os cistos de endometriose no ovário, e os cistos que caracterizam a SOP, mas são totalmente diferentes, tá certo? Mas podem, infelizmente, acontecer juntas. Isso aí só uma boa anamnese, exame físico, uma coleta boa de histórias. Inclusive, a SOP, a mulher, grande parte das mulheres, elas não menstruam. Na paciente com endometriose, elas menstruam e dói muito. As pacientes com SOP, por não menstruarem, não apresentam dor. Então, isso já é uma grande diferença entre realmente essas duas enfermidades. Dani Santos pergunta, como diferenciar cisto hemorrágico de endometrioma? Bom, o cisto hemorrágico nada mais é que uma ovulação, você ovulou e sangrou naquele folículo, ou seja, ocorreu um sangramento, esse sangramento às vezes pode ser um pouco maior e provocar dor, levando raramente a mulher a uma cirurgia. E quando ocorre, o pessoal abre e vê que se trata de um cisto hemorrágico e nada a fazer. Ou seja, isso é raríssimo ocorrer. Mas podem provocar intensas dores e podem simular um quadro de endometriose. Mas nós, geralmente, quando a gente avalia com ultrassonografia seriada, você repete a ultrassonografia uma semana depois ou alguns meses depois, você nota que aquele cisto ele já desapareceu. E, logicamente, a clínica da paciente é mais importante, a dor dura apenas alguns dias, enquanto no caso da endometriose, pode durar a vida toda, se você não tomar. E anti-inflamatório, né, o sistema hemorrágico. Claro, é uma diferença muito grande. Então, se trata de algo extremamente natural, fisiológico, que se trata de uma ovulação e que sangrou um pouco mais na saída do óvulo. O óvulo saiu, sangra um pouco mais e aí provoca dor também. Mas é bem diferente da dor crônica, da dor durante anos da endometriose bem mais severa. A imagem do ultrassom é bem parecida, mas a história é totalmente diferente. Nós utilizamos um acompanhamento com a ultrassonografia e logo a gente verifica se tratar de um cisto hemorrágico e não de um endometrioma, de uma endometriose. A Alessandra pergunta, qual a diferença entre adenomiose e endometriose? Alessandra, na verdade, a adenomiose é um tipo de endometriose, tá? Só que essa endometriose, que se chama adenomiose, é no miométrio. É a camada média, camada do meio do útero, a camada muscular, tá? Na camada muscular, que deveria se manter contraída a vida inteira, exceto na fase da gravidez, existem implantes do endométrio, existe endometriose na camada muscular e essa musculatura, em vez de ficar contraída, fica mais flácida.
Então, esse útero não fica no tamanho natural que deveria ficar, fica aumentado, fica mais flácido e aí a mulher tem mais sangramento do que o habitual, né? As características principais da adenomiose são sangramento aumentado e dor pélvica, mas dor pélvica, como qualquer foco de endometriose, pode causar. A adenomiose, o útero, a grande maioria das vezes, ele está um pouquinho inchado, né? O útero ele se torna aumentado e ele perde a capacidade, eu informo isso às minhas pacientes, é como se ele perdesse a capacidade de contrair adequadamente e evitar o sangramento. A mulher sangra mais, né? Tem dor, ou seja, são sintomas que se assemelham aos sintomas da endometriose, mas, como a Rebeca falou, tem essa diferença. E aí é interessante a gente responder isso daqui, né? Endometriose e gravidez. A Neidinha, ela pergunta, fala um pouco sobre endometriose e gravidez. Importantíssimo. Qual o grande problema hoje, além da dor, da incapacitação que tem a mulher com aquele quadro doloroso todos os meses, de não conseguir ter relações sexuais de forma adequada, porque a dispareunia presente, essa dor intensa no ato sexual? E a infertilidade. A infertilidade, quando você fala em endometriose, você lembra infertilidade. Ou seja, dificuldade para engravidar, às vezes a mulher não consegue engravidar. Então, é importantíssimo tratar a endometriose. Primeiro, tratar essa endometriose, possibilitar que o organismo volte a funcionar de forma adequada. Mas, às vezes, isso não ocorre. Às vezes, a paciente ela vai parar, por exemplo, numa FIV, numa fertilização in vitro. Essa é uma das técnicas que utiliza hoje. A indução da ovulação é uma coisa mais simples, que o médico pode fazer no consultório. Com auxílio da ultrassonografia e alguns outros exames, ele pode fazer com que você consiga ovular e engravidar. Mas é de fundamental importância tratar a mulher com endometriose dessa forma global que nós colocamos aqui, melhorar o estilo de vida, o medicamento, o tratamento hormonal e, sem sombra de dúvida, a gente manter sob controle uma enzima chamada aromatase. Essa enzima chamada aromatase é que transforma a testosterona em estradiol e o estradiol é o hormônio que vai alimentar os focos de endometriose e aumentar toda a inflamação, toda a consequência negativa resultante desse endométrio, dessa parte interior do útero aberrante, essa parte interior do útero estranha e que vai levar a todo esse problema trazido pela endometriose. Por isso que é muito importante a gente utilizar também os antioxidantes, porque quando a paciente, por exemplo, está fazendo um tratamento, por exemplo, com gestrinona, reduz bastante os focos de endometriose, atrofia ou mantém no mínimo sob controle, mas esses antioxidantes vão possibilitar que esses focos de endometriose e essa inflamação ela possa estar estabilizada durante uns certos meses. Quando você parar a gestrinona, nós induzimos a ovulação, por exemplo, com citrato de clomifeno, e a paciente ovula e ela permanece sem a ativação da aromatase e dos fatores inflamatórios durante um certo tempo para ela poder engravidar. É importante isso. É tão importante isso, a gente tratar essa parte inflamatória com antioxidantes, tratar essa parte de alterações tanto inflamatórias como angiogênicas, ou seja, esses diversos fatores que pioram a endometriose. É tão importante a gente tratar isso, que se você não tratar também a endometriose como um todo, no estilo de vida, vai ser difícil, inclusive, o ovo, ou seja, a junção do espermatozoide com o óvulo, o embrião, se implantar. Ou seja, ele não se segura no endométrio. O endométrio joga ele fora, ocorre o abortamento. Então, é muito importante, não é apenas você fazer a mulher engravidar, não é apenas você fazer a mulher ovular e ela engravidar, mas tomar todas essas medidas que nós comentamos aqui para que realmente haja um equilíbrio desses fatores inflamatórios, esses fatores inflamatórios eles fiquem, e a própria aromatase fiquem em equilíbrio, fique, como podemos dizer assim, sob controle, para possibilitar, por exemplo, a ação de uma substância, por exemplo, as integrinas, que são muito importantes e são reduzidas na paciente que tem endometriose. Então, quando você trata realmente a endometriose, você melhora a ação das integrinas e aí sim, as integrinas, como o nome está dizendo, ela vai integrar
o embrião ao endométrio e fazer com que essa gravidez vá para frente. Isso é muito importante, por isso tratar a endometriose não é algo tão simples. Tratar a endometriose não é colocar uma pílula mágica na boca e achar que está se tratando. É algo bem mais complexo e que merece realmente, como nós falamos aqui, né, toda a devoção da paciente, né, e todo o empenho médico em equipe para tratar a endometriose. A última pergunta, tá? São várias perguntas, mas infelizmente a gente só tem 1 hora, né? Kel Dias pergunta, o endométrio quando alojado fora do útero é palpável? Kel, seguinte, depende de onde ele está alojado, depende de quanto tempo faz que ele está se acumulando naquele local, né? Como já foi dito aqui, os implantes endometriais podem acontecer em várias partes do abdômen. Quando eu tenho um endometrioma crescendo, quando eu tenho um ovário cheio de cistos endometrióticos, esse ovário vai ficar palpável. Então, no toque vaginal bimanual, a gente vai conseguir palpar esse ovário. Os implantes de endometriose em fundo de saco posterior podem ser palpáveis também. Quando a gente faz um toque vaginal mais profundo, a gente toca aquela nodularidade, aquela parte mais endurecida que está em fundo de saco posterior. A gente vai perceber também, pode perceber os ligamentos endurecidos, né, no toque vaginal. No toque retal também a gente pode perceber o toque bidigital que a gente chama, né, vaginal e retal. A gente pode perceber esse endurecimento da parede posterior da vagina. Então, a resposta é sim e não. Por quê? Sim, se esses implantes estiverem em septo reto vaginal, se estiverem no ovário, se estiverem nos ligamentos. E não, se estiverem pequenos focos dispersos pela cavidade abdominal ou implantes no útero, tá? Há tempo para responder mais uma pergunta, que tem uma pergunta aqui muito interessante aqui. Olha, a Dani Santos pergunta, tiroidite de Hashimoto tem alguma ligação com a endometriose? Olha, os estudos atuais mostram que sim, não apenas com a tiroidite de Hashimoto, que é uma tiroidite autoimune, não apenas isso, mas também outras alterações autoimunes, já que a endometriose é uma doença imunológica também, ou seja, tem a parte imunitária também envolvida na jogada. Então, são mais frequentes a associação de pessoas que têm endometriose com doença celíaca, ou seja, a intolerância ao glúten, com toda certeza, a fibromialgia, as pessoas que têm endometriose têm maior tendência a ter fibromialgia, o lúpus eritematoso sistêmico. Então, sim, há essa relação e isso é interessantíssimo, o aprofundamento nessa investigação, porque talvez você, tratando a endometriose, você também vai estar contribuindo para tratamento também dessas outras doenças comumente associadas à endometriose. Pois é, pessoal, foi isso. Nosso tempo está estourando aqui. Estamos sendo informados pela nossa equipe que já estamos estouradíssimas no tempo. E assim, só agradecer a vocês pela presença aqui mais uma vez nessa live. Lembrar que essa live vai ficar por 24 horas aqui no Instagram, Dr. Sérgio Cabral e doutora Beca Spinelli. Vai ficar depois liberada no IGTV, na íntegra, e também na íntegra no nosso canal no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva. O Instagram o YouTube é o Cabral e Spinelli. Perfeito. Então, muito obrigado a todos vocês e boa noite, boa Páscoa. Como um pouco ovo de Páscoa, porque é muito inflamatório.